Olá pessoal, boa tarde. Passando para fazer um resumão das nossas aulas sobre infância durante esses 15 a 20 dias que a gente vem aí debatendo. Hoje a gente vai fazer uma rememorização mais ou menos histórica para que as coisas não fiquem soltas, porque não adianta a gente falar de filósofos, de psicólogos, de psicanalistas, de médicos que fizeram um importante papel na construção da criança, sem remontar a origem, como as coisas começaram historicamente. Primeiro dizer que não existia esse conceito de amor materno e muito menos de criança. Os casais tinham filhos, mas com a única intenção de que estes viessem a cuidar dos pais mais tarde. Essas crianças, esses menores, esses dependentes que eram assim chamados, que até hoje a gente usa esse termo dependente, declara-se no imposto de renda quantos dependentes você tem, e era assim que era chamado, os dependentes porque dependiam de tomar banho, de se alimentar e de ter o mínimo cuidado para sobreviver. E não sobreviviam muitos não, sobreviviam poucos, porque a taxa de mortalidade infantil na Idade Média batia aí em torno de 70% das crianças morriam. Tanto é que nas artes, nos quadros, naqueles quadros da Idade Média, você não vê figura de criança. Quando começa a aparecer lá para o século XVI, ainda vem como uns anjinhos, exatamente porque morriam muito. Então, para que a gente entenda esse processo histórico e saber que nessa época, até o Franco Framboni, que é um intelectual italiano, um estudioso, chama essa época a infância negada. É negada porque não tinha infância, não existia infância. Era alimentar aquele ente ali até ele ser inserido num processo de trabalho, sem nenhum cuidado, sem nenhuma instrução, sem nenhum preparo. Esse foi o cenário da Idade Média. Logicamente que com os avanços da industrialização, o cenário vai mudando. Por quê? Um ponto divisor é a criação da máquina tipográfica, que é a capacidade, eu chamaria de tipo a imprensa, que começa a produzir material. Então há um avanço muito grande aí entre os que sabem ler e os que não sabem ler. Os que sabiam ler, normalmente, eram esses adultos que procuram ali, de alguma forma, dentro dos princípios religiosos, com aquela formação religiosa, de filosofia, de oratória, e aquelas crianças que eram renegadas. Mas no processo da Revolução Industrial, ali para o século já 16, 17, começa-se a dividir os que sabem ler e os que não sabem ler. Os que não sabiam ler eram as crianças. Então essas crianças, devido à ótica dos religiosos e dos educadores, era necessário perceber essa criança que ela deveria também ir para a escola. Já via essa criança como algo a mais, com uma alma, com um espírito. E isso que em 1490 a igreja baixou uma ordem que não poderia enterrar as crianças mais sem receber o batismo. Então ali já tinha uma sementinha brotando que lá para o século XVI começou a colocar essas crianças verdadeiramente nas escolas. Que escolas? Os internatos. Aí essa escola, ela tinha a metodologia que era, você precisava vigiar essa criança, a delação era necessária e o castigo físico, que baseava-se no conhecer para corrigir. Ou seja, eu vou ficar de olho em você, seu colega precisa me delatar e eu lhe quebro o cacete. Essa foi a metodologia ali do século XVI. E internatos. E o pior, que não separava a faixa etária não. Chegava mais ou menos ali com 7 anos, mandava essas crianças para o internato.
E que curioso, gente, a história. O filho de Maísa Matarazzo, cantora, Jaime Monjardim, que ontem estava inclusive na tela da Globo, foi criado no internato a vida inteira, porque ela, boêmia que era, cantora que era, colocou ele no internato na Europa. E pasmem vocês, colocou na infância. Ele saiu aos 18 anos e a mãe visitou, acho que umas 3 vezes, para que vocês entendam que essa construção de amor materno, ele é muito recente. Até mesmo como diz que foi construído ali na Revolução Industrial, porque criou o trabalho, que era a indústria, e a casa, e aquela convivência dentro da casa, possibilitou despertar mais o amor, mais o aconchego, mais a proximidade. Então ali percebeu-se, desenvolveu-se mais o afeto. Mesmo porque uma vez que morriam tanto, ficava ali esperando ver se morria ou se ia criar. Se salvou, escapou, o menininho escapou. Essa palavra era muito comum, inclusive na minha geração, que eu veio nascer cá no século XX, certo? Então veja que as desconstruções e as construções, elas demoram ao longo da história. E não tem como você falar, chegou no século XVI, aí percebeu que era necessário amar essa criança, ter mais afeto por essa criança, cuidar mais dessa criança, e no século XVII foi diferente. Não, no século XVII perdura, essa criança, ela é chamada criança industrializada, né? A criança da indústria, põe esses meninos ali para estudar, mistura tudo quanto é idade, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, tudo no mesmo lugar. Não tem essa preocupação. Lá no século XVIII é que a gente vai ver um cenário modificar, porque aparecem 2 pessoas de grande importância. Um foi o John Locke, que ele é contra os castigos exagerados, e o outro, o Rousseau, também, que era contra aqueles castigos exagerados. Também os educadores, também os religiosos, porque religião não se afastava de educação não, viu? Nasce com a religião e vem permeando aí até os dias atuais, né? Não vamos negar que a nossa cultura é judaico-cristã. Isso aí cabe outra aula. Por quê? Porque o cristianismo, ele imperou em todas as culturas. Estou falando de cristianismo mesmo. Então, aí no século XVIII, com o John Locke, que vê a criança como uma folha de papel e que nela tudo você pode escrever o que você quiser, que ele vai ser aquilo que você escrever. Vai ser aquela educação que você vai dar. O Rousseau discorda do Locke e vê que essa criança, ela tem fases e ela precisa ser vista de uma forma com mais cuidado, de ser trabalhado com mais cuidado, ver que ela não se interessa, já vem a primeira ideia do incentivo dos jogos na educação dessa criança. Mas isso muito tenramente, isso muito vagarosamente. Não esqueçamos que nesse século XVIII ocorreram muitas guerras na Europa. E é isso que vai definir os passos dessa criança desse século XVIII para o século XIX. A gente teve a Guerra dos 100 Anos, tivemos as guerras napoleônicas, que foram inúmeras, tivemos a guerra dos Estados Unidos em busca da reunificação dos seus estados, muitas guerras. Aí você vai deparar com um Febel, lá na frente. Primeiro, Febel não tinha mãe, era órfão. Então ele vem com uma construção diferenciada. E olha que ele é formado na área de ciências da natureza. Aí Febel vê naquela criança a necessidade de se cuidar como se cuida de uma planta, de deixar essa criança crescer livremente. Ele vem também daquele sufoco de infância sofrida. Não aquela infância
romantizada do século XIX, que Cassimiro de Abreu vai dizer lá na frente: ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Coisa nenhuma. Essa infância foi sofrida absurdamente. Essa criança, ela foi negada. Essa infância foi negada. Aí, com esse avanço da teoria do Locke, da teoria do Rousseau e das influências dos educadores, das influências dos religiosos, passaram a ver essas crianças melhor. E na Revolução Industrial é perceptível a visão dessa criança nas próprias artes. Aí já aparece quadro com mais criança, mas normalmente naquele tom angelical ainda, com a florzinha na mão, normalmente com aquelas coresinhas parecendo brumas, porque ainda tinha muita mortalidade infantil. Então, após o cenário de guerra do século XVIII, aí o Febel, o Pestalozzi, que são contemporâneos, tanto o Febel como o Pestalozzi são contemporâneos. O Febel chega aí no Instituto de Pestalozzi, que fica na Suíça. Pestalozzi já com uma pedagogia avançada, já com uma percepção bem mais avançada, levou essas crianças para o campo. Que crianças eram essas? Órfãos de guerra. A Europa estava focando em guerra. Aí Pestalozzi faz praticamente uma experimentação de uma construção de infância, de uma construção de possibilidades de conhecimento. O Febel também faz, e chega ao ponto de cuidar delas como se fosse ali uma planta, que precisava de carinho, de cuidado, de zelo, de liberdade. Deixava que essa criança se autodescobrisse, se autoquestionasse, instigasse por saber as coisas sem imposição, sem nenhuma imposição. Então, Rousseau, Febel e Pestalozzi tiveram importância fundamental para a pedagogia. E olha que não existia a pedagogia ainda. Quando que vai surgir a pedagogia? Exatamente no final do século XVIII, virando para o XIX, que aí você vai ter a psicologia, no século XIX, a psicanálise e a pedagogia. Então veja bem que você ganha 3 grandes forças: psicologia, psicanálise e pedagogia. Aí você tem realmente conhecimento que lhe dá tessitura, base para lidar com essa infância que foi negada, que foi desconhecida, que foi industrializada, que foi resto daquilo que a sociedade daquela época construiu. Aí foi realmente criar a infância, a criança de direitos, com seus direitos. E hoje a infância ganha, nesse decorrer do século XIX para cá, ela ganha corpo. Ela ganha corpo, ela ganha direito e, consequentemente, ela ganha processos educacionais. Mas a gente nunca pode esquecer das trajetórias sociais. Nesse contexto, a gente vai ter, já no século XIX, o quê? Uma grande guerra, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O que acontece? A primeira pessoa que você tem, o Freinet. Freinet foi uma pessoa que lutou na guerra e veio com sua saúde debilitada. Ele não conseguia falar muito, ele foi intoxicado com gás de mostarda. E aí, como ele não podia falar, ele levava as crianças mais para o ar livre, certo? E você tem também, nesse mesmo cenário, a Montessori, que é a segunda médica da Europa. Uma mulher que teve que vencer os preconceitos da sua época, da sua família, e enfrentar, literalmente, fazer medicina. E depois ela fez psicologia da aprendizagem. Essa mulher verdadeiramente construiu um grande legado para
a educação infantil. Agora, não podemos esquecer que nesse momento já existia Jean Piaget e Vygotsky. Tanto é que ela é interacionista. O que é interacionista? É a questão do meio, da criança, das condições dela, das fases dela. Você interaciona com a criança. O ambiente é adequado. Aí você já tem uma reformatação no espaço da escola. Não que não tenha acontecido lá com o Febel, que também já tinha ajustado as cadeiras menores. Então, é um processo de construção histórica. Então, a infância é uma construção histórica. Vai construindo aos poucos, ela não nasce pronta. Esse amor maternal de cuidados, de afetos, de luzinha, brilhos, estímulos, isso é só depois do século XIX, século XX para cá. E atualmente tem hoje que a grande mercadoria, que é a maternidade, né? Porque hoje tem um glamour da maternidade estupendo, como se a maternidade não fosse um espaço também de dores e de angústias que a psiquiatria está aí para explicar, né? Centenas de doenças que se desenvolvem ao parir. Mas vamos deixar isso aqui de lado e voltar para Montessori, que é uma grande influenciadora da educação infantil, a criação dos jardins de infância. Então veio nesse cenário, né? Mas sabendo que nós temos três grandes, já tem três rumos de conhecimento, ciências amparando, né? Que é a psicologia, a psicanálise e a pedagogia. E o Malaguzzi, que também faz esplendorosamente um trabalho de construção de metodologia, de adequação para essa educação infantil. Eles são verdadeiramente os grandes estudiosos que nos ajudaram, jogaram luz no nosso fazer atual. Não podemos esquecer que o Freinet e o Malaguzzi são pedagogos. A Montessori é médica com formação em psicologia na aprendizagem. Então veja que o cenário já é totalmente diferente. A gente já está falando aqui de pedagogos, e pedagogos cria processos, constrói, inova, transforma, modifica, exatamente respeitando essa criança que veio construída historicamente, ora negada, ora num processo de industrialização, em processos de guerra, em processos de mortalidade infantil absurda, e cá na frente que a gente vai enxergar essa criança de direito e debruçar sobre conhecer essa criança, como que ela aprende, como que ela enxerga o mundo, o que é que está no brincar. O Malaguzzi vai definir os ateliês, a pedagogia da escuta. Então tudo isso traz uma sensibilidade para o olhar de quem enxerga uma criança. E uma coisa que a Montessori traz, que eu carrego comigo, a gente precisa pensar aquelas coisas que nunca vai sair. Você fala, não vai cair de moda. Você nunca fala com a criança, você em pé, abaixe para falar com ela. Porque senão ela sempre vai estar olhando para você, e só o fato dela ver você grandão, ela já está em desvantagem. E quem trouxe esse conceito foi a Montessori. E o Malaguzzi, ele traz uma contribuição estupenda na minha concepção, que é a pedagogia da escuta. Você tem que ser capaz de escutar essa criança e saber que ele não é a folha de papel em branco do Locke, mas que ele traz ali dentro da barriga, como dizia Montessori, que você soma a idade da criança a partir que ela está sendo gestada na barriga da mãe. Então ele traz todas as percepções, todos os sons, todas as claridades, todos os estímulos, as vivências, o fato do aconchego, de como ele nasceu. Tudo isso está impresso em uma criança. E a gente não pode descartar nada que está em volta de uma criança. Nada. Como ele foi construído. Aí a gente volta para a filosofia, que eu não tenho como não tocar nela. A gente não pode descartar o meio ambiente,
as relações sociais que estão em torno dela e a subjetividade dela, que é o que ela traz aqui. Daí a importância da pedagogia da escuta do Malagudi. É muito importante você escutar uma criança, como é muito importante você escutar o ser humano, que a gente já falou também há algum tempo, que é a escuta sensível. Essa escuta sensível, ela vem ser trabalhada cá na frente para a área de saúde, com um psicólogo chamado René Barbier. Mas em Malagudi, ele joga para a criança, que é você escutar a criança, escutar o que ela tem para dizer. E a gente sabe que a gente termina fazendo muita coisa errada com a educação infantil. Qual é o nosso intuito ao gravar um vídeo e fazer essa tessitura? É dizer que educação infantil é coisa séria, precisa a gente ter dentro da gente esse afeto, essa capacidade da escuta, a capacidade de organizar um ambiente, de criar os ateliês diversos para que ele possa exercitar sua capacidade artística, seus dons. A gente precisa estar atento a tudo isso, porque a gente pode estar assassinando com as cognições, essas coisas, esses conhecimentos que poderia chamar de vocação, as coisas que ele traz com ele, as construções que ele já fez antes de chegar até a ti. Então pense que ele tem uma vida antes, desejos que estão ali evaporando no ar, porque é uma fase muito pulsante e que nós precisamos ter muito cuidado. Mas cabe destacar, ponto, que ainda hoje repetimos ações lá da Idade Média. Tanto é que a gente precisa de centenas de órgãos para proteger as crianças dos adultos. Nós temos a Unicef, nós temos os conselhos tutelares, nós temos um monte de órgão para poder garantir que essas crianças sobrevivam aos adultos. Quem é o grande perigo para as crianças? Os adultos. Qual é o grande perigo para a aprendizagem das crianças? Nós, pedagogas, professores e professoras. Então, não sejamos o empecilho do desenvolvimento das crianças. Elas já pagaram um preço muito alto pelas nossas ignorâncias, pelo desconhecimento, por tudo, pelas as organizações de sociedade, ora em guerra, ora industrializando, ora no processo de escravidão, que entregava essa criança para uma ama de leite. Então as crianças no Brasil, no mundo, já sofreram muito os maus tratos de nós adultos. Não nos permitamos repetir isso daqui para frente. Sabemos sim que ainda hoje, em Guanambi, se bate em criança em escola. Então fica como reflexão e como fechamento do que foi dito. Grande beijo, um prazer estar com vocês.